Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Igor, sou monitor da matéria de desenho mecânico e nesse vídeo aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas ferramentas aqui do CRIO. Então a gente vai aprender sobre a ferramenta furo, né? Aqui na parte de engenharia, sobre a ferramenta padrão e também sobre a ferramenta revolver, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui desenhando um cubo de 300 por 300, para que a gente possa fazer aí o uso das outras ferramentas. Aqui eu vou colocar para centralizar, tá? Beleza. Então vamos lá. A partir daqui a gente já vai começar a usar a primeira ferramenta. Vamos começar aí com o furo. O furo ele justamente cria um furo simples ou com base em um padrão pré-definido, tá? Na superfície que você selecionar. Então ele fica aqui nessa abinha de engenharia junto com arredondamento, chanfro, casca, por exemplo. Então vamos selecionar aqui o furo. Logo que a gente seleciona o furo, lá embaixo ele dá uma mensagem. Selecione uma superfície, eixo ou ponto onde colocar o furo. Então eu quero que ele fique posicionado inicialmente aqui na minha face frontal. Daí aqui ele me dá algumas informações. Ele me dá quanto que eu quero que o meu furo se alongue pela minha peça, qual o diâmetro do meu furo e ele me dá essas duas caixinhas de referência aqui. Então, o que eu faço? Aqui, por exemplo, eu vou arrastar em relação a essa face lateral e a essa face superior. Dessa forma, eu posso setar a distância do meu furo em relação a essas duas faces. Então, eu quero que meu furo ele fique no meio. Então, vou colocar aqui de 150 e aqui de 150. Com essas duas distâncias, você consegue posicionar o seu furo conforme for da sua preferência. E aqui eu quero que meu furo seja passante na minha peça. Então eu vou selecionar aqui esse último furar até o ponto e vou selecionar a face de trás. Dessa forma, meu furo já está aqui passante para o outro lado, certo? Diâmetro eu vou deixar um diâmetro de 20 e vou dar um OK. Feito isso, nós já temos o furo inicial. Agora nós vamos mexer com a ferramenta padrão. Tá. A ferramenta padrão ela é habilitada quando você seleciona um furo, um extrudar, um esboçar e o que ela é no final das contas. Ela nada mais é uma ferramenta que cria múltiplas formas, né, baseado no que você selecionou previamente, sem ter que desenhá-la de novo. Então, se eu quero 5 furos, eu posso criar mais 4 furos sem ter que desenhar eles, só setando as condições do meu padrão. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no furo e em padrão. Aqui a gente tem alguns tipos de padrão é, utilizados, né? A gente vai ver os padrões de direção, de eixo e o de preenchimento. Vamos começar aqui pelo de preenchimento. No padrão de preenchimento, o que ele faz? Ele, através de um esboço, preenche a, a, a determinada face, né? Ou determinada face mesmo, porque é um esboço. Como, por exemplo, vou selecionar aqui o esboço 4, que foi onde a gente desenhou o quadrado para extrudar o cubo, e ele já vai reconhecer os meus furos nessa face. Então, por exemplo, aqui ele tem vários tipos de padrões. Tem esse outro aqui que faz uma outra forma, tem este daqui, tem este outro aqui que faz um furo no meio e demais furos em volta dele. E tem mais outros dois tipos aqui conforme, né, a necessidade. Então a gente vai trabalhar com esse daqui, que ele espaça os membros em um padrão circular concêntrico. Ou seja, eu tenho um furo e eu vou setar aqui o espaçamento que eu quero do meu furo inicial, que é aquele que a gente criou sozinho, em relação à primeira leva de furos, né? E assim por diante. Aqui eu seleciono, perdão, o espaçamento é a distância entre um furo e outro.
essas bolinhas aqui são os furos que serão criados com o padrão. E aí o meu raio determina a distância entre o centro do meu furo inicial e o centro dos meus novos furos. Então vamos lá, vou selecionar aqui um raio de 120 e um espaçamento de 30. Qual o problema dessa ferramenta, né? E assim como nós temos em outras aqui, a gente não consegue setar exatamente a quantidade de elementos que serão criados. Isso atrapalha um pouco. Mas para criações em massa, ela é muito útil, principalmente por causa dessas funções aqui pré-definidas, né? Então, vou colocar um espaçamento aqui de 25 para criar mais alguns furos e vamos dar um OK. Como vocês podem perceber, né? A gente tinha só o furo do meio e com o uso do padrão ele criou mais todos esses furos aqui sem a gente precisar desenhar e posicionar eles de um a um. Então, isso pode ser muito útil aí para um projeto de vocês quando houver a necessidade. Agora, a gente vai para o segundo padrão, tá? Para isso, vamos desenhar um novo furo. Aqui, vou selecionar de novo lá em cima, novamente aqui do lado. Essas duas referências eu uso bastante em caso de cubo, porque elas funcionam muito bem, mas aí vocês podem definir essas referências conforme a peça que vocês têm aí, tá? Então aqui eu quero que ele seja passante novamente. E aqui eu vou posicionar ele em 100 em relação à minha face superior. E 150 em relação à minha face lateral. A partir desse furo eu vou usar um novo padrão. Esse padrão vai ser o padrão por direção. Então, o padrão por direção ele é o mais fácil que tem. Aqui você pode selecionar uma direção, a primeira direção e a segunda direção em caso de diagonais ou alguma coisa do tipo. Aqui eu vou selecionar a primeira direção e vou marcar ele aqui. Então, o que eu falo? Eu quero que o meu furo que estava posicionado aqui em cima seja repetido tantos milímetros em relação à direção da minha face aqui de baixo. Então, por exemplo, número de membros, eu quero o meu furo e mais um, então são dois. Qual o espaçamento? Vou colocar 200. 200 não. Vou colocar 100, ok? 100 de espaçamento. Então, o que eu falo? Novamente, em relação ao meu furo inicial, eu quero criar um furo a 100 milímetros dele na direção da minha face aqui de baixo. A gente pode ver onde o furo vai sair com base nessa bolinha aqui. Ela é a posição atual do meu furo. Se eu mudasse aqui, por exemplo, para 120, ele iria lá para baixo. Se eu voltasse ele aqui para 100, ele volta ali para cima. Então vou dar um OK e criamos outro furo. Então essa ferramenta é realmente muito boa eh, em caso de precisar fazer muitos furos também em linha reta, por exemplo, ou em uma diagonal, caso vocês queiram usar aqui a segunda direção, beleza? Agora a gente vai para o último tipo de padrão. Eu vou usar novamente a ferramenta furo, vou criar ela aqui, quero que ele seja passante, beleza? Vou selecionar minha referência aqui e minha referência aqui em cima. Então, aqui de cima eu quero que ele fique a 150 e aqui eu quero que ele fique a 100. E vou dar um OK. Na verdade, vou fazer diferente dessa vez, tá? Para mostrar outra funcionalidade da ferramenta furo. Aqui nessa face lateral, vou deixar como zero. Tá vendo aqui que ele também retira material, não só quando é um furo completo, né? Aqui no caso ele ficou
um rasgo, um rebaixo. Então eu vou dar OK aqui. Agora a gente vai fazer o terceiro tipo de padrão, só que dessa vez por eixo, que é essa ferramenta aqui. Então o que eu falo para ele? A partir do meu furo inicial, eu seleciono um eixo. A partir desse eixo, eu quero criar mais três novos furos, né? Então o meu e mais três formam quatro. E o ângulo entre os furos será de 90 graus. Ou seja, essas novas bolinhas aqui que foram criadas são os meus novos furos. Então, em relação a esse, com esse eixo aqui, eu tenho, se eu deixar aqui nessa vista aqui para vocês, eu tenho 90 graus. Aqui, mesma coisa, e o de baixo, mesma coisa. Então, vou dar um OK e ele cria o rebaixo aí nas demais faces, né? Se eu quisesse, por exemplo, usar 45 graus e duplicar o meu número de furos, eu também conseguiria. Foram criados não só os meus rasgos, como também esses novos furos aqui. Esse e esse daqui. Beleza? Então vamos lá agora para a ferramenta Revolver. Qual o lance da ferramenta Revolver? Ela usa uma seção, né, um esboço 2D e revolve, né, esse esboço ao redor de uma linha de centro. Vamos lá. Então eu vou usar esse plano aqui, front mesmo, para esboçar. Vou centralizar aqui o meu esboço. E eu vou desenhar uma forma qualquer aqui, tá? Só para exemplificar como é o uso da ferramenta. Primeira coisa de tudo, linha de centro. Eu vou marcar aqui onde eu quero que o meu esboço seja revolvido. Então essa linha de centro vai ser a minha referência. Eu vou desenhar aqui uma forma qualquer, beleza? Só para vocês entenderem, certo? Aqui. Aí o importante dessa ferramenta é sempre fechar o esboço, beleza? Só que nunca por inteiro. Na ferramenta revolver, o esboço sempre vai ficar só de um lado da linha de centro, ou aqui para cima, ou aqui para baixo. Nunca assim, por exemplo, ó. Ele nunca vai ficar dessa forma aqui na ferramenta revolver, beleza? Sempre vai ficar dessa forma aqui. Então, vou dar um OK. E aí, ele já entende como eu criei a minha linha de centro aqui. Quando eu der um OK no meu esboço, selecionar ele aqui na árvore de trabalho e clicar aqui na ferramenta revolver, o próprio software já entende que eu estou querendo fazer uma revolução. E aí é só dar o OK. Aí, por exemplo, eu posso rotacionar ele apenas 180 graus, desse caso aqui. Posso rotacionar ele 170, quantos graus eu quiser aí para criar a minha geometria. Vou deixar ele com 360 graus aqui mesmo, vou dar um OK. Beleza? Isso aqui eu fiz uma geometria bem esquisita, mas é só para vocês entenderem que o revolver, se ele tiver uma linha de centro e for feito apenas em um dos lados dela, ele vai funcionar, beleza? Não importa a forma que você desenhar aqui. Vou dar um OK então, vamos lá. Agora, só para título de curiosidade aí, eu vou mostrar como desenha uma esfera também. Então, uma esfera nada mais é também que um revolver. Eu posso vir aqui e desenhar um círculo, que eu vou referenciar na minha linha. Beleza. Só que assim não funciona, né? Ela está sem a linha de centro e está passando aqui as duas metades. Então eu vou criar uma linha de centro e com a ferramenta apagar segmento, eu vou apagar esse segmento aqui de baixo. Feito isso, agora eu vou fechar meu semicírculo. Então, beleza. Agora a gente tem tudo que é preciso para criar um revolver.
dar um OK, vou dar um, vou selecionar aqui na árvore de trabalho e vou em revolver. E aí tá feita a esfera. Se eu quiser criar uma semi-esfera, eu posso também. Fica a gosto de vocês daí. Beleza? Vou dar um OK e pronto. Então, nesse vídeo aí, espero que vocês tenham entendido o uso principalmente da ferramenta furo, né? Dos padrões, tanto de direção, quanto de preencher, quanto padrão de eixo. E a ferramenta revolver aí. Essa ferramenta é muito útil, principalmente quando a gente quer desenhar, esse caso aqui, uma esfera, ou se não um eixo também, um eixo abaulado. Então, é, para quem gosta, por exemplo, de motor aí e um dia quer desenhar, por exemplo, um comando de válvula, com certeza essa ferramenta aí vai ser importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem tirar alguma dúvida, podem enviar alguma pergunta lá no fórum do Canvas, tá? Da monitoria de desenho mecânico. Eu respondo logo no mesmo dia, ou se não, também podem me procurar aí na monitoria das 6 às 7 horas da noite, de segunda a sexta, beleza? Muito obrigado e até uma próxima.